já. De volta com os Deportados, falando agora sobre música, sobre as coisas que andaram acontecendo na cena musical essa semana. E, bom, nesse domingo, no estado de São Paulo, teve uma entrevista bem bacana de Gilberto Gil, aqui está sendo chamado de Gil do Brasil. E de certa forma, é a maneira que o Gil encontrou de tentar dar uma neutralizada no mal-estar que o Caetano Veloso provocou com aquelas declarações que ele fez algumas semanas atrás. O Gil praticamente disse a mesma coisa que o Caetano falou, só que sem ferir a suscetibilidade de ninguém, né? Ele não ofendeu ninguém, todo mundo... É tal coisa. O Gil, ele, ao longo desses anos, ele conseguiu desenvolver uma habilidade política exemplar e a retórica dele melhorou bastante, ficou bem menos confusa do que era antes, e com isso ele está conseguindo colocar as coisas de uma maneira bem mais clara do que anteriormente. E a questão musical dele, que está sendo revigorada, apesar do Gil estar com problemas sérios na voz, e acho que, pelo que me disseram, ele tem um calo vocal que está impedindo que algumas notas mais altas, que ele dava com muita facilidade, hoje essas notas estão falhando. Acho que muitos cantores passaram por isso já, né? Sim. Uma coisa que atrapalha onde não deveria, né? E ao longo desse período todo que o Gil teve no governo, como ministro da Cultura, ele tocou a carreira dele de uma maneira muito complicada. Ele não pôde parar, até porque não valia a pena financeiramente parar, mas ao mesmo tempo ele se manteve ativo com a banda dele ensaiando sem ele, com o Celso Fonseca cuidando de tudo lá no Rio de Janeiro, e ele chegava só para pôr a voz nos arranjos que o Celso Fonseca já deixava prontos. E isso aí quebrava muito com a naturalidade, porque vocês sabem que um artista que toca ao vivo, ele gosta de ter todo aquele envolvimento prévio para que o show saia sempre da melhor maneira possível, né? Tem um lance de integração com banda e com público que não pode faltar. Mas eu acho que ele conseguiu integrar bem a coisa. Não sei. Na verdade, eu apostei todas as minhas fichas que o Gil ficaria 2 meses no Ministério da Cultura. E ficou bastante tempo. Perdi todas as minhas fichas, né? Porque ele foi um dos né, os que ficou mais tempo. Eu achei justamente que ele não ia conseguir ficar tanto tempo fora dos palcos, e ele conseguiu até que dar um jeito nas duas coisas direitinho. Não, até conseguiu, mas ele próprio não ficou satisfeito. Quem foi ver Sim. as apresentações do Gil ao longo desse período, não viu nada de errado no que ele estava fazendo, obviamente. Porque ele é profissional o suficiente para saber exatamente aonde que a coisa pode comprometer, né? Então, ele soube levar a coisa de uma maneira muito profissional, mas por outro lado, acho que faltou o tesão dele de fazer do jeito que ele realmente gosta de fazer. E claro, agora... você tem que encaixotar, encaixotar a arte, né? Você tem que fazer arte quando dá, quando sobra uma agenda no Ministério. Então, não, e ainda delegar tudo para o Celso Fonseca, coisa, que apesar de ser um excelente guitarrista, um arranjador magnífico, né? O Celso Fonseca ficou com isso tudo nas costas dele. E é complicado você fazer um trabalho distante assim do artista para o qual você está trabalhando. Portanto, está aí. Gilberto Gil está voltando com mais um trabalho novo, e esse ano promete ser esse ano agora, o próximo, 2010, promete ser um ano muito importante na carreira dele. Portanto, fiquem de olho, quem gosta do Gil, ele está voltando. Além disso, a gente podia falar um pouco do Aerosmith, né? O Aerosmith, a fofoca do rock and roll. A banda que virou um barraco só. Então, um negócio muito engraçado, essa cisânia que tomou conta do Aerosmith. O Aerosmith fez um negócio terrível, que é demitir o cantor, né? É um negócio traumático demais. Qualquer banda de rock and roll. E o Aerosmith, que está trabalhando ali com o Steven Tyler desde 1969, resolveu pôr ele na rua, e alegando impossibilidade total de sequer conversar com ele, porque ele está impossível, insuportável. E como é que pode, né? Depois de tanto tempo, né? Depois de uma carreira que é tão duradoura, né? Mas é isso mesmo. Ué, é igual casamento, tem não que acabam as vésperas das bodas de outro, né? Acho que foi bem o caso, né? Foi bem o caso. Que o Aerosmith, eu sempre falo, uma das melhores bandas do hard rock americano, né?
do início lá dos anos 70. Foi uma das bandas que definiu esse som americano paralelo ao som inglês da época, né? Foi uma das que teve um som mais legal, assim, mais criativo, né? Paralelo e a parte também, né? Porque o Aerosmith ele era muito calcado na pegada dos Rolling Stones, né? Eles não gostavam daquela coisa de rock mais com uma pegada mais progressiva, era um rock rasgadão mesmo que eles tocavam. E ao mesmo tempo era alguma coisa meio perdida entre os Stones e o Led Zeppelin. E eles vieram com isso para tentar implantar, tentar fazer vingar na cena americana. E lá pelo terceiro, quarto discos, eles acertaram na mosca. O quarto disco deles, Rocks, é um negócio... Rocks eu acho um dos melhores discos da história do rock and roll. Mas tem uma fofoca que é o que você tem que contar, que é Pois bacana. a fofoca dessa... é muito bacana, porque Steve Tyler foi chutado da banda e às vésperas de um show que a banda iria fazer, e a banda se preparou para poder fazer o show sem ele. E eu acho que até prepararam pela imprensa o público para não para uma eventual apresentação sem o Steve Tyler. E quando chega a hora do show, quem aparece no backstage para subir ao palco? O Steve Tyler. Ele acabou subindo e cantou alguns números com a banda, meio que a revelia da banda. A banda não gostou do que ele fez. Eles ficaram bastante irritados e depois do show, o Joe Perry, que é o guitarrista, voltou a insistir que o Steve Tyler não faz mais parte do Aerosmith. Portanto, imagina a situação, né? uma situação horrível, terrível. Até porque não dá para imaginar o Steve Tyler tentando começar uma carreira solo aos 60 e tantos anos de idade. E nem o Aerosmith com outra voz. O Aerosmith até dá, porque bem ou mal, o Joe Perry sempre teve aquele projeto paralelo dele, que é o Joe Perry Project, o nome da banda dele. E ele pode perfeitamente transformar o Joe Perry Project numa coisa mais próxima. Então, como ele é músico, como ele é guitarrista, ele tem condição de tentar fazer essa ponte. E, de repente, os fãs mais ardorosos do Aerosmith seguem, vão atrás. Dependendo de quem virar o cantor, chama o Iggy Pop, por exemplo. Acho que isso é muito legal. Mas o Iggy Pop deve ser pior do que o Steve Tyler. Pelo amor de Deus, né? Trocar 6 por meia dúzia. Né? Enfim. Aqui no nosso programa a gente gostaria de falar, a partir de hoje, sempre de algum disco clássico, alguma coisa que tenha marcado muito algum momento, que ao mesmo tempo não seja nada muito manjado, assim, nada muito que seja consenso. Né? E nós escolhemos um disco para hoje que é um negócio genial. Temos uma cópia aqui em vinil, uma raridade, banda Little Feat. O Little Feat é uma banda meio texana, meio californiana, que nos anos 70 eles praticamente redefiniram toda a sonoridade da região. Redefiniram de uma maneira muito legal. Eles misturavam aquele blues ardido do Texas com aquela sonoridade bem colorida de New Orleans e com várias outras coisas, né? Sons da Califórnia, música de motoqueiro. Então era uma salada musical muito legal. Muito legal. Um pouco de jazz também. Jazz também. Alguns músicos da banda tinham tocado com o Frank Zappa nos Mothers. E tinha também o Lowell George, que era o líder, que era um guitarrista slide espetacular, que ele faleceu em 78. E, bom, o Little Feat foi uma banda que foi crescendo disco a disco e que nos anos 70 eles viraram os queridinhos da crítica. Esse disco é de 78 e é um dos que teve mais sucesso na época. Mas logo depois desse disco a banda resolveu parar. Eles gravaram mais um além desse. Pararam, logo em seguida o Lowell George teve uma overdose, morreu. A banda ficou fora de cena durante 10 anos. E aí eles voltaram de uma maneira muito curiosa, no final dos anos 80. Bonnie Raitt, que era amiga deles, convidou todos contratou um por um para ser banda de apoio. Um não sabia que ia tocar com o outro, de repente ela estava com o Little Feat formada ali atrás dela. E foi um momento muito especial da história do rock and roll, essa coisa da Bonnie Raitt reunir o Little Feat. De lá para cá eles permaneceram juntos, estão juntos até hoje. E na verdade, acho que durante todos os anos 70, eles sempre foram músicos de estúdio, além de ter o projeto Little Feat, participaram de inúmeros discos aí, de gente muito boa, e que na verdade você vai ver o que está por trás de uma gravação com qualidade, às vezes é uma banda boa, que às vezes não era o Little Feat inteiro, mas parte dele. Parte dele, E parte de outros também, teve trabalho junto com Doobie Brothers e outros, né? Então tá aí, ó, Little Feat, um grande disco, Time Loves a Hero. É fácil de achar por aí, um clássico do rock californiano dos anos 70 e a nossa dica dessa semana de Os Deportados.